Olá, eu sou Anderson Neves. Eu tenho um entendimento, eu reconheço a realidade de que a Terra é plana e de que o globo, na verdade, é uma ficção científica. Eu sou Alan Silva. Eu acredito com certeza que a Terra é plana. Olá, eu sou J. Martins. Eu tenho duas certezas na minha vida, né? A primeira é que um dia eu vou morrer e a segunda é que a Terra é plana. Nós estamos aqui no planetário do Parque do Ibirapuera, onde nós podemos observar o que nós terraplanistas entendemos que são belas obras de arte. São reproduções do modelo heliocêntrico, ou seja, reprodução do globo que supostamente seria a forma real da natureza. Então nós vemos aqui tanto os globos, como vemos réplicas de foguetes espaciais, vemos réplicas de globos e alguns instrumentos. Então nós entendemos que não seria exatamente essa representação correta da forma da Terra, ou seja, do mundo em que nós vivemos. Boa tarde, meu nome é Anderson, prazer em conhecê-lo, João. Somos terraplanistas e viemos aqui conhecer o planetário do Parque do Ibirapuera. Bom, o que nós podemos observar aqui, que é um sistema bastante sofisticado, aparentemente um projetor aí com lentes Zeiss, que é uma lente alemã de alta qualidade. E esse sistema faz uma projeção do céu que nós observamos, né? Nós sabemos já que a ciência há muito tempo utiliza o sistema celestial, que exatamente é uma cúpula que se estabelece do ponto de vista do observador. Então, na verdade, para nós terraplanistas, o que nós entendemos é que simplesmente estão fazendo uma projeção no céu das estrelas que nós já vemos normalmente. Mas, assim como a Terra é plana, a gente pode ver que a superfície do local também é plano. Então, o ponto de vista do observador é sempre o plano. A gente não consegue ver em algum momento onde essa curvatura estaria influenciando na observação dos astros. Inclusive, só comentando aqui também, Anderson, nós vemos no céu a projeção da teórica Terra esférica. Então isso é muito estranho, porque se o planetário quer mostrar que nós temos uma esfera celeste sobre a nossa cabeça e aqui onde nós estamos é um chão plano, por que colocar a Terra, destacar ela e colocar lá no meio das estrelas também? A melhor forma de apurar o formato da Terra é justamente com observações, usando testes onde você possa fazer as contas e entender. A Terra em si, ela tem cerca de 12.800 quilômetros de diâmetro. Isso faz com que a gente fique muito pequeno e tudo aqui na superfície, para nós, pareça muito plano, muito planificado. Mas com testes fáceis, assim, vendo a sombra ou mesmo viajando, entendendo como o Sol se importa, a gente consegue perceber que o Sol, como uma esfera distante, a cerca de 150 milhões de quilômetros de nós, ele faz a sua trajetória e sua trajetória se altera, o que mostra justamente a inclinação da Terra e a órbita elíptica que a Terra tem em torno do Sol. Na verdade, para aferir a curvatura da Terra, provar que ela é esférica, nós precisamos olhar para a Terra e não para os astros, né? A ciência moderna é baseada em astronomia e onde dogmas e doutrinas foram impostos em cima do modelo heliocêntrico. Quando nós vamos para uma beira de praia munidos de uma Nikon P900, nós conseguimos enxergar ilhas e objetos distantes que deveriam estar abaixo da linha da curvatura. Isso baseado numa Terra de 6.371 km de raio, a partir de uma geometria esférica, através de uma trigonometria esférica, na verdade, com o Teorema de Pitágoras, você vê que aquele objeto ele teria que estar abaixo da curvatura. Mas a curvatura da Terra em si, você também consegue aferir com as medições da gravidade. Justamente a Terra não ter uma órbita circular em torno do Sol e uma órbita elíptica com uma excentricidade bem determinada, a gente consegue saber que a gravidade da Terra, a gente tem o tamanho da Terra, a distância da Terra até o Sol, isso tudo corrobora com todas as predições. A questão é o seguinte, tudo que é respondido no modelo heliocêntrico que não tem resposta, por exemplo, na distância do horizonte eu estou enxergando uma ilha que não poderia ser visível, a gravidade. Não sei o que é a gravidade, tudo é a gravidade. O grande problema é que não se prova a gravidade, não existe um experimento empírico provando a existência da força da gravidade. Não é que a Terra ela não poderia ser plana, num universo qualquer ela pode ser plana, né? A nossa Terra
né, e todos os corpos que são regidos pela gravidade, eles tendem a ter uma forma esférica predominante próximo ao tamanho que a gente tem. Então não é que ela não pode, ela não é plana e a gente não tem uma dúvida em relação a isso. É interessante que a ciência reconhece que o Sol emite ondas eletromagnéticas e não apenas a luz solar. É interessante e, obviamente, é um trabalho muito bem feito de você analisar o espectro de luz e você comparar com outros elementos, mas isso mostra a tradição que tem da ciência atual de fazer deduções de formas indiretas. Ok, eles podem dizer e podem definir quais são as ondas que o Sol emite, eles podem comparar com algum elemento químico, mas do nosso ponto de vista, isso não quer dizer que seja uma prova, porque não há uma coleta. Se você for num rio agora, você pode coletar uma água e analisar. O Sol ninguém coleta material dele. Então existem observações e deduções de formas indiretas que têm sido nos apresentados como uma certeza. Então, mas isso não é uma verdade absoluta, a gente não tem, realmente a gente não foi lá pegar uma amostra do Sol, mas é isso que a gente tem como método científico. Você não precisa de fazer uma nuvem na tua casa para você entender como é que é o processo de formação de nuvem. A gente estuda através dos efeitos que a gente consegue corroborar com a ciência, você consegue falsear e estudar ele detalhadamente. Você não precisa, o seu laboratório não precisa mais ser a natureza em si. Você pode fazer de observações e essas observações você trazer para o seu laboratório e poder entender isso melhor. Só gostaria de comentar que nós terraplanistas somos pessoas normais, mas que, como a maioria do povo, nós fomos nas escolas, nós estudamos, fomos na universidade e aprendemos tudo sobre o globo. Existem muitas fontes de informações e nós pesquisamos, não só na internet, não só no YouTube, mas pesquisamos em livros. Existem muitos cientistas do passado que tinham um entendimento que a Terra é plana. Infelizmente, as obras desses cientistas foram apagadas ou foram excluídas dos currículos escolares. Fazendo uma pesquisa, eu encontrei essa revista, que é uma revista Fatos e Fotos, da data de 1969, onde está registrado a ida do homem à Lua. Mas, observando aqui o conteúdo, o que nós vemos? Que todas as imagens dos supostos foguetes no ar, de cápsulas espaciais, na verdade são desenhos. Não há nessa revista, observando aqui as diversas imagens, nós podemos ver que são desenhos. Então o que nós questionamos e chamamos a atenção da população é que para questionar essa informação, horas, se isso aqui é um documento histórico, não deveria haver fotos reais e não desenhos? Como que você explicaria para mim a bandeira na Lua se movimentando em um ambiente 100% vácuo? Ela não se movimentou. A bandeira na Lua, ela ficou fixa com uma haste, né, para deixar ela rígida ali, ela não se movimentou. Conforme eles estavam mexendo nela, colocando ela ali, ela ficava cada hora de um jeito. O jeito que você colocar ela, se você colocar ela mais ou menos simulado de um jeito, ela vai se movimentar. Só que ali não tem vento, eles estão num quase vácuo. Né? A Lua tem uma atmosfera. E a mudança de comportamento dos luminares ali? Fazendo sombra, várias sombras. Tipo, tinha um Aquela astronauta... sombra é o Sol, isso é bem Um astronauta num canto ali centralizado e tipo, tinha umas 3 sombras. Um aqui, outra pra lá, outra atrás. Não eram 3 sombras, isso eram sombras do relevo. Vai num monte de areia e tenta fotografar e você vai ver que você vai pegar sombras que parece que são suas, mas são do próprio monte, do seu próprio relevo. E o que explica as pegadas no chão? Você tem um regolito, que é um lugar onde não pode ter umidade. Não tem umidade. Então, a Lua, a umidade é quase zero. E o que explica as pegadas? Se você pegar um talco que não tem umidade zero, você deixa uma pegada também. Mas a Lua é de rocha. A Lua é uma rocha, não é de talco. Mas ela sofreu tantos impactos que ela tem um regolito em torno dela, que é um pozinho muito fino, um regolito lunar, né, que eles tiveram problemas inclusive com um rover, que ele começou a jogar esse regolito para cima. Justamente porque esse regolito ele fica lá e ele dá trabalho para você andar, ele é bem macio. Eles estavam com medo, no momento do primeiro passo, eles estavam com medo de saber se aquilo lá ia afundar, porque ele é realmente um pozinho muito fino. O regolito lunar ele é incrivelmente fino, justamente porque ele não tem uma erosão direta. Lá é tudo feito por impacto de asteroides. Isso daqui são coisas muito simples, né? Por exemplo, você observando uma coisa muito simples, que é, por exemplo, o lançamento do foguete, né? O suposto lançamento do foguete, você consegue perceber uma coisa muito simples, né? Por exemplo, eles só gravam a saída do foguete.
Eles só gravam a saída do foguete, né? Eles nunca... Não existe uma filmagem 100% pegando o foguete saindo da atmosfera, saindo da Terra 100%. Eles não conseguem fazer isso. Por quê? Porque eles sabem que existe um domo lá em cima. E esse domo não permite que nada saia e nada entre. O terraplanista, eles ganham adeptos por dois motivos. Um dos motivos principais, na minha opinião, é por nossa causa. É pelo motivo de nós, da ciência em si, os cientistas, rebaterem com tanto fervor isso, porque não era uma coisa. Começou com desde um shampoo quântico até um suco detox, e hoje a gente tem uma infinidade de coisas, de falsas ciências sendo feitas, que não são ciências, elas são suposições, e justamente a gente não ter falado nada, a gente não ter se comunicado. Os cientistas ficam nos seus castelinhos universitários, acadêmicos ali, e não conversam com a população. E os terraplanistas, eles ganham um acalento entre eles. Eles se escutam, eles se abraçam de uma forma amigável. E é por isso que esse debate aqui está sendo importante. A gente tem que receber e começar a discutir. Eles podem acreditar no que eles quiserem. Eles só não podem dizer que isso que eles estão fazendo é a ciência como ela é feita. A ciência, ela não é imediata, a ciência, ela não é algo que você supõe e acha que está certo, e ela também não pode ser feita de uma forma irresponsável e não criteriosa. Existe um estudo, que também é um estudo científico, da chamada design inteligente, do chamado... Então a gente faz uma simples comparação. Se você vai construir uma casa, o que você faz? Você faz um projeto dessa casa. Você não explode alguma coisa e vai surgir uma casa. E o design inteligente, que diversos cientistas, talvez não tão populares, mas têm disseminado isso, ele entende que tudo que é feito nessa Terra, qualquer tipo de vida, ele tem uma inteligência. Porque o nosso corpo, ou uma árvore, ele é um sistema, e ele tem funções pré-determinadas. Então nós entendemos as conjecturações feitas pela ciência, o entendimento, mas uma coisa é fato, ninguém vai voltar 15 bilhões atrás. Não existia nenhuma testemunha 4 bilhões atrás, tão pouco, nós mal temos registro de 100, 200 anos atrás. O que nós temos são relatos escritos de 6.000 anos. Exatamente. Então, o que nós temos de dados concretos da Terra sugerem uma existência de 4 a 6 mil anos. E algo que foi feito, alguém fez, usou os materiais, criou as formas de vida e disseminou pela Terra. Então isso para nós faz muito sentido. Na verdade a Terra ainda é um bebê de 6.000 anos. Eu acho que já é bem maduro, na verdade, né? 6.000 anos é um bom tempo. Eu vejo como assim, o design inteligente, para mim, ele é furado justamente por você conseguir achar uma linha evolutiva, como a gente tem. Eu imagino que vocês também não acreditam na evolução. Não, lógico que não. Inclusive datação de carbono, todas essas coisas já caíram por terra, entendeu? Vista do que eles falam, milhões e milhões e milhões e milhões de anos na Terra. O que a ciência diz é de que para você... Pode se considerar um bebê de 6.000 anos. Tá, mas... Em vista do que eles falam, você acredita piamente, então, que o homem, por exemplo, ele evoluiu do macaco? Sim, ele tem um ancestral comum. Então, mas aí, indo pela lógica, por exemplo, se o homem, ele vem evoluindo do macaco, né? Por que hoje em dia existe macaco ainda? Não tem macaco que... Justamente, tem macaco que parou no tempo? É um ancestral comum, ele não veio do macaco, não é que o macaco virou homem. Isso é um ancestral comum, isso você vem de evolutivos, cada região você vai... você tem um passarinho que é de uma cor aqui, ele adaptou com outra cor em outro lugar, e assim vai. Você vai fazendo... Adaptação eu acredito, tá? A microevolução... Eu acredito. Então, mas agora, a macroevolução eu não consigo engolir, é só isso. Tudo bem. Não tem problema. Mas esse é o bom do papo, isso né? A gente... É terra plana, terra globo, evolução, criação e os terraplanistas não se reconhecem como descendentes de macacos, né? Essa é a verdade, né? Na verdade foi isso que eu quis dizer, entendeu? Porque muitas pessoas têm essa visão, por exemplo. Muitas pessoas têm essa visão. O homem veio do macaco. Meu bisavô... Meus familiares veio do macaco. E por que hoje existe macaco ainda? Tem macaco que parou no tempo, não evoluiu? Se a evolução fosse contínua assim, você só teria uma espécie. Ela não... mas a gente tem a seleção natural e é todo um processo, é uma coisa um pouco mais aprofundada do que dizer que a gente veio tudo do macaco e não teria mais macaco hoje. Tá? É um estudo um pouco que foi bem árduo ser feito, ainda está engatinhando, é uma coisa muito, muito fantástica que a gente conseguiu conceber, né? Mas que
você vai provar, a prova científica não existe. Ninguém prova nada, nem vocês provam que a Terra é plana, nem vocês provam que Deus existe. E nessa concepção, eu acharia o tal ser numa concepção inteligente se ele conseguisse fazer do acaso chegar onde a gente está. Ele seria o cara, não um cara que cria uma Terra e coloca a gente do jeito que a gente está hoje, fazendo essas merdas que a gente está fazendo. Mas me fala uma coisa, a complexidade do nosso sistema biológico, da nossa toda estrutura vegetal, animal na Terra, você acha que é muito mais fácil fazer isso do que explodir alguma coisa e gerar vida? Poxa. Porque você já tem isso aí você já tem um resultado, você já tem um meio. Agora, se você trazer do acaso e fazer isso dar certo, que eu não acho que a gente esteja dando certo, mas a gente está indo... Uma vez que somos seres vivos, né, não ocorrendo destruições, não ocorrendo guerras, em geral as coisas funcionam bem, né? Então a gente sabe que no rio tem peixe, a gente sabe que no céu tem pássaros. Quando não há uma ação humana destruindo as coisas, na verdade elas funcionam muito bem, né? Se você pegar uma ilha isolada, ela vai ter a sua biologia e vai funcionar tudo bem. Vai ficar bastante equilibrado. Geralmente a ação humana é que tem sido grande desequilíbrio em algumas regiões específicas, né? Mas no geral a gente percebe que o mundo tem funcionado bem, né? Afinal a gente está vivo aqui, né? Conversando. É aquele negócio, cara, todo mundo tem direito de acreditar no que quiser, né? Nós vivemos até então num país de pensamento livre e só que quando essa história de crianças com globo, creio que já no maternal, antes da criança se dedicar à alfabetização, já é passado por um processo doutrinatório de que ela vive num globo. Então ela não sabe nem escrever o nome dela, mas sabe que ela vive no globo. Qual é a necessidade de fazer isso exatamente nos primeiros anos de vida de uma pessoa? Isso causa uma grande curiosidade. Bom, aqui nós estamos com um aparelho planetário, que é nada mais que uma esfera com uma luz muito forte dentro dela, e através desses orifícios ela vai projetar um céu. Ela projeta um céu, como a gente tem um posicionamento de estrelas que é bem característico, que a gente consegue definir bastante as constelações que a gente conhece, e a gente faz essa simulação. Aqui dentro do planetário, a gente simula um céu estrelado, muito fiel ao que tem na natureza. A gente consegue ir com esse céu para qualquer época, né? Não infinito, mas porque a gente não sabe como era o céu de muito tempo atrás, mas a gente consegue andar pelo menos 10 mil anos para frente ou para trás e simular o céu de como seria o que a gente veria à noite aqui. Eu sou uma pessoa que gosta muito de investigar. Então, verificando diversos temas aí na internet, no YouTube, foi me apresentado o tema da Terra plana. E a primeira coisa que nós fazemos é descartar e achar que é uma loucura. Afinal, nós aprendemos que quem acredita em Terra plana é maluco. Mas por alguma razão existe uma curiosidade que nos faz investigar. No começo, esse assunto me trouxe surpresa, porém não só vendo vídeos no YouTube, mas também consultando a literatura e lendo livros, eu percebi que existem fatos científicos bastante sólidos que mostram e provam que a Terra é plana. Então eu comecei a falar com os amigos. E isso é difícil, porque realmente o pessoal acha que a gente é louco. Mas desde 2015, 2016, surgiram os grupos na internet da Terra plana, e aí eu percebi que existem muito mais pessoas que têm um pensamento como eu, de que a Terra é plana. E então esses grupos têm se unidos através do Facebook, YouTube, WhatsApp, e discutindo entre nós, o que acontece é que nós estamos cada vez mais convictos que a Terra é plana. Então hoje, na verdade, a gente acha que o que é maluco, insano, é continuar acreditando na Terra globo. Porque, como nós comentamos, na escola ensinaram que nós vivemos num globo e a gente acredita nisso. Mas uma vez que essa verdade foi contestada e a gente vai investigar, nós facilmente chegamos à conclusão e estamos convencidos de que a Terra é realmente plana, estacionária e não gira.